Buenos días a todos Bom los dia a todos os presentes. presentes. Hoy lunes Hoje, segunda-feira, 10 de, 10 de, 10 de 10 febrero, de fevereiro deste ano de 2025. 2025. Nos encontramos acá Nós ya de estamos camino aqui já caminhando em direção ao aeroporto. Estuvimos un momentito Nós aquí, paramos aqui por um momentinho, onde onde nosso irmão nosso Camilo irmão Montoya, Camilo Montoya, el cual pues e ele, pois, ya le avisamos já nós avisamos ele que íbamos que íamos a pasar para saludarlo, passar pues para ya saudá-lo já. seguro viene de camino, Certamente ele já vem para cá, caminho aunque daqui, ya están abriendo por mas ahí. já estão abrindo por Me aí. recuerda la escritura Lembrem-se da escritura en los sellos cuando el nos hermano selos, Branham quando o irmão Brana habló falou en la página 117. na página Estávamos 117, hablando nós del estávamos falando isso no caminho, Él dice, do que estávamos falando no agora caminho. não Ele diz: trovejaram agora em vão, não trovejaram ou seja, em vão, ou seja, os trovões. Recuerde la gotita de tinta, Lembre-se da todo gotinha tiene de um propósito tinta, e tudo uma tem um causa. propósito, uma causa, um Note que o motivo. Criador Note, pronunciou perceba que o Criador estas pronunciou coisas, estas João coisas. oyó esta voz y fue a ver. João ouviu Pero essa ahora voz e el foi Cordeiro ver, está mas mostrando agora a o João Cordeiro em está forma mostrando para simbólica João em forma simbólica lo que debe escribir o para que la ele iglesia, deve lo que escrever él para a quiere igreja, o la que ele iglesia quer sepa. que a igreja Por saiba. ejemplo, le diría, Por exemplo, no digas ele diria: completamente não lo que digas esto es, completamente ou inteiramente não vayas o a que é decir, isso. esto es así, Não vai dizer que isso é esto es assim, lo que está bajo el isso é o que está séptimo debaixo sello. do sétimo selo. No lo digas Não así. fales isso assim, desse Porque jeito, porque se eu te digo se eu esto, te falo entonces isto, todo el então plan todo o a través de las plano eras através se das quedaría eras se perderia. Esto más bien es un secreto. Isto bem melhor é um Ele segredo. Ele simplesmente simplesmente quer, Como por ejemplo, como por exemplo, su venida. a sua vinda. Él dijo, Ele disse: agora nadie ninguém sabrá saberá cuándo quando eu venho ou vier, simplesmente virei. vendré. Eso es todo. Isso no é es negocio tudo. mío Não saber é uma cuándo. questão minha saber quando Solamente o me meu toca negócio. estar preparado. A mim apenas me cabe Ou estar seja, toca preparado. estar- Ou seja, já abriram? cabe Ah, estar. Já venham por abriram? aqui. Venham por aqui. Ah, bueno. Muito bem. Ou Ou seja, vean ustedes. vejam vocês. Vamos por aquí para que Vamos por aqui ruído para da- que o barulho da. Venham para cá Dos para que o carros. barulho dos carros que não entrem. que não Vamos entre. por Vamos aqui. ficar por aqui. Vean, Vejam. no es asunto. Não é uma dice, questão diz. no es asunto. Não é não é negócio saber quando, senão senão o que te toca ou cabe é a igreja noiva estar preparado. Isso que é o necessário. E isso vem sendo anunciado desde El Génesis. o Gênesis. Dice que el séptimo sello Diz que o viene sétimo anunciándose selo desde vem Génesis. sendo anunciado Ou seja, desde o que Gênesis, desde- ou seja, aqui, El Génesis hacia acá. do Gênesis para cá, ou até hoje, Toda a raça humana. toda a tenía que raça estar humana teria que preparada. estar preparada. O sea, comenzó Ou ahí seja, la obra começou aí a obra en donde iba a onde llegar iria se a la chegar parte culminante na parte conclusiva, desse programa culminante divino, desse programa divino, com o final com do sétimo o selo, final, o fim el do qual sétimo também selo, o teria qual um também começo ele e um teria final. um começo e teria um final, o sétimo selo. Por eso, É por isso el reverendo William Branham que o reverendo William Branham nos habló en la página nos falou na página 169 169 y 168, e desde la 168, 168. desde a 168 ou 169 em diante para Leímos frente, isso nós lemos isso ayer domingo, ontem, no e domingo, e também também na na mensagem del sábado, na mensagem do sábado. que tocamos Nós tocamos parte ou onde o falamos irmão de uma William parte falou, onde o irmão William lendo falou, essa lendo página. sobre essas páginas, Essa foi del ou mensaje, dessas la única páginas, voz de essa Deus. foi a mensagem, Ele a ia única uma voz de partecita Deus, aí iria uma no partezinha aí dela no sábado. mensagem é muito Essa tremendo. mensagem é extraordinária. Foi Foi pregada em Cali em 4 de em fevereiro 4 de fevereiro de 2002. e ele allí E ele aí nos diz, hablando dessa nos página diz aí, falando dessa página 169 169 de las edades, das eras, él nos dice, ele nos diz, aquí sería la página, aqui seria na página, vamos a ver la página vamos ver a 20, página 20. para não ler todo lo Para não ler tudo, ele vem lendo nas eras, nós lemos isso ontem, mas uma parte mais embaixo diz, do irmão William, agregam aqui ou tiram acolá, e dentro de pouco tempo a mensagem já não é pura, e o avivamento morre. O segredo para manter o avivamento em uma era é manter a mensagem pura,
que Deus, que Cristo deu para o mensageiro. Se os ministros começam a dar as suas próprias interpretações, o que é que acontece? O avivamento morre porque Deus só respalda, apenas respalda a sua palavra. A única voz de Deus é a que Deus respalda. É só a voz de Deus, e isto é a voz de Cristo através do mensageiro de cada era. Cada era, Deus através do mensageiro tem uma voz. Ou só uma voz. Não, as pessoas não podem ficar interpretando aí durante esse tempo, nesse tempo, e dizer o que o mensageiro quer dizer ou quer falar. Não, é uma só voz. Como podemos manter o avivamento de nossa era, sendo que o nosso avivamento da nossa era vem através da voz dos 7 trovões de Apocalipse, capítulo 10, versículo 1 até o 11, revelando o mistério do 7º selo? Ora, mantendo a mensagem pura, e para isso foi gravado em vídeos, está em fitas magnéticas e também está impressa em folhetos, e isso mantém a mensagem pura. Agora vejam como ele fala aí, que se está recebendo a mensagem dos 7 trovões. E como é que Apocalipse 10, a voz do anjo forte, está dando a mensagem dos 7 trovões em 2002, e depois em 2010 ou 2015, durante todo esse tempo, diz que todavia ou ainda a segunda vinda de Cristo não se cumpriu. E ainda, todavia, a vinda, a escritura de Apocalipse 10, a vinda do anjo forte, não se realizou, não aconteceu. Aparentemente é uma contradição. Mas o que existe aí é uma revelação. É como quando diz o irmão Branham: escutem as fitas, não acrescentem nem tirem. E o povo escuta essa parte onde ele diz: percorrerei essa vereda ministerial novamente. De novo, é uma promessa. Estamos na era da noiva. Ora, muitos então ainda estão esperando que o irmão Branham venha para cumprir isso, porque ele disse que não podem dizer algo a mais, nem acrescentar nem tirar daquilo que diz a fita. Ficou gravado isso, e não se pode acrescentar nem tirar disso. E aparentemente tem uma contradição aí, porque Deus levou. Então o que é que eles fazem? Sem perceberem ou dar-se conta, estão acrescentando, porque vem dizer que ele vai voltar. Não, ele não disse que iria voltar. Sim, ele falou isso, ele disse que iria percorrer esse caminho novamente. E eu te digo, ele não falou isso. E aparentemente tem uma contradição aí. E aí é onde nós podemos compreender o que é a revelação. E é onde mais você deve dar graças a Deus que você tem essa fé espiritual, não uma fé mental. E aqui o nosso irmão William nos fala aqui. Digam o que as fitas digam o que o vídeo diz que ficou gravado, e o próprio vídeo, a mesma voz, esta mesma mensagem que o nosso irmão William nos deu, depois vai ser apresentada assim. Mas foi isso mesmo que eu escutei, foi isso aí. Mas quando vem o cumprimento disso, a revelação daquilo que Deus quis dizer, nesse momento, tu não crestes nisso, tu destes as costas para isso. Virastes as costas. Vejam o que é o cumprimento das Escrituras e do que um profeta fala, porque Deus, através dos seus profetas, sempre fala de uma forma presente. E é como se ele estivesse aí cumprindo isso. Ele saiu do trono de intercessão, já tomou o livro e tudo isso. O irmão Branham, em uma mensagem, perguntas e respostas em 64. Eu creio que aí que ele fala, ele diz que não. Todavia ainda ele está no trono de misericórdia. Ainda há misericórdia, mas ele já falou nos selos, ele falou tal coisa lá nos selos. Por quê? Ele já estava vendo, como quando disse: saiam correndo, saiam de Califórnia, saiam, está se afundando, saiam. E olha quanto tempo passou. Ele já viu de antemão Los Angeles, Califórnia, afundada no fundo. Mas veio o aviso, avisando. Não vai esperar na última hora, não, isso já passou-se tanto tempo e eu fico aqui, continuo aqui. Se tivessem
ouvido a recomendação dele, os conselhos dele, a advertência da voz de Deus através do precursor durante esse tempo, como diz o nosso irmão William numa mensagem, eles já estariam com as suas casas, os seus negócios, suas crianças na escola, tudo já estaria estabelecido. E não agora, na última hora, ficar correndo, corre. Irmão, o que é que eu faço? Como que, irmão, o que é que eu faço? Já faz tempo que vem se falando, dizendo. Então, o que pode ocasionar é que sejam ficam atrapalhando os lugares para mudar, os lugares onde os irmãos se mudam porque não podem trabalhar, não têm trabalho, servem de carga, né, de empecilho, e não tem reunião, melhor onde os lugares onde o irmão William falou, se não tem e vão sobrecarregar os outros, então fiquem aí. Agora, se eles conseguem e podem sair, então se mudam, mas se eles não conseguem arrumar o local, estão trabalhando na obra, estão servindo ao Senhor, então é melhor trabalhar aí. E até o último instante, não é que tampouco vai dizer, ele me disse que eu fico aí porque eu estou trabalhando na obra, já que está durante esse tempo, desse momento, e não fez antes isso, claro, comece a procurar, procure, mas não vá ficar, não vá fazer com que mudar a família e padeça de necessidades por causa da tua negligência, porque faz tempo que poderia ter ido. Tudo tem que buscar a melhor forma e o bem-estar da família. Agora, olhem ele aqui dizendo, continua dizendo, e por causa disso foi gravado em vídeos, está em fitas magnéticas e também está impresso em folheto, e isso mantém a mensagem pura. Para toda pessoa que queira recebê-la pura, escuta a gravação e também vê, escuta os vídeos e também lê, e também a bênção de poder ler e escutar, e tem a bem-aventurança, bem-aventurado que lê e os que ouvem as palavras da profecia deste livro, e assim se mantém a mensagem pura, e o avivamento é mantido por um tempo indefinido ou indeterminado. Agora podemos ver por que nos deu as câmaras, porque nos deu as imprensas, as câmeras, para que a mensagem fique pura e a única voz de Deus e o avivamento do último dia se mantenha na igreja do Senhor Jesus Cristo, na era da pedra angular, se mantém o avivamento. Vê? Você lê tudo isso e acontece a mesma coisa que aconteceu aos do tempo do irmão Branham. Mas se ele falou isso aí, como é que vai ficar dizendo que ainda que todavia a dispensação da graça está aberta, se ele disse que estávamos na dispensação do reino e era da pedra angular? E então começam a acrescentar a isso, é que ele vai voltar. É que ele tem que terminar aquilo que ele não terminou, acabou. É que ele vem dar-nos a fé de rápido quando ele voltar. E aí estão, sem perceberem, e estão acrescentando a essa palavra que ele falou. E quando vejam o cumprimento disso, ou vem o cumprimento, vem a carpa, os ministérios, a tenda, vê o que ele disse que aí se estaria realizando na era da pedra angular, então eles dizem que não pode ser isso. Porque ele falou isto aqui. Então tiram. O que é tirar? Não aceitar o cumprimento daquilo que foi escrito e foi falado. Tão simples assim. E fazem as duas coisas. Tiram e também acrescentem para cúmulo. E um grande problema se metem. E olhem o que diz aqui. Quando alguém fica acrescentando ou tirando e dar a sua própria interpretação e comunica isso para a sua comunicação, e muitos ministros fizeram isso, que ele falou isso, falou aquilo, então vamos esperar e estamos esperando ele. Como é que vai estar esperando um cumprimento quando Apocalipse 11, que é o São Moisés e Elias, que é a vinda do Senhor com seus anjos, tem que realizar ou fazer uma obra aí, somente terão 3 dias ausentes ou de ausência. Quantos os mensageiros têm de ausência que passaram, então ficam acrescentando? Não, é que isso aí é um mensageiro adotado e continua se afundando cada vez mais, se enrolando cada vez mais. É por isso que o povo, ao ter os ministérios de Moisés e Elias no meio do povo, não vai deixar que a era da pedra angular se denominacionalize. Lá para lá, os que queiram se denominacionalizar, que fiquem separados. E desses, o irmão Branham diz que eles são os piores grupos, pois o conhecem. E como são como Judas. Judas conheceu muito bem todo o movimento ou a movimentação, mas por último, quando ele chegou nessa parte última ou derradeira, aí ele não engoliu isso. Não. Ele não engoliu isso, ele não pode ser isso. E se foi, partiu.
foi embora. Agora vejam como tudo depois se formou depois. Um movimento foi formado com esse que foi embora, que partiu, com o pouquinho. Com esse pouco. Foi-se um e voltaram um monte. E aí tem muito pano para cortar aí, porque isso é algo que nós vamos ver cumprido neste tempo numa forma atualizada ou atual. São os que depois, no final ou no fim, vão dizer: não, mas olha, nós não estamos fazendo isso aqui. São eles que têm esse movimento aí, não a gente. Vocês podem me ajudar nisso e naquilo? Sim, nós estamos contra isso. Isso vai ser assim. Você vai dar as costas à palavra e vão crucificar a palavra por causa do aperto que vai vir também para esse grupo, para todos os grupos e para toda a noiva. O aperto vai ser algo muito, muito sigiloso. E aí é onde vamos provar quem é quem. Ou vai se provar quem é quem. Aí é que vai se provar na realidade se você ama o sétimo selo. A prova de que o sétimo selo ama os seus escolhidos é o que vai se realizar ou fazer todo esse ministério até o seu final, até o seu fim. Olhem se ele ama ou não ama os escolhidos, que ele está disposto a dar a sua vida pela noiva. Os ama ou não os ama? Claro que os ama. Agora vamos ver quantos da igreja noiva amam ele quando vier esse aperto tão forte que virá. Virá um tempo muito difícil, muito duro, dificultoso. Agora, quando alguém fica acrescentando ou tirando, ou dando a sua própria interpretação e comunica, fala isso para sua congregação, lembre-se que o avivamento dessa congregação vai ir, se partir o culpado, quem será? O ministro, e terá que prestar contas a Deus depois. Porque não é apenas dizer eu equivoquei, me errei, eu sinto muito, assim qualquer um. Ou vai sentir muito sentido quando Cristo vier represtar contas. É por isso que mantém a palavra pura e se manterá o avivamento na sua congregação e se manterá o avivamento no corpo místico de Cristo na era da pedra angular. E neste tempo isso já é uma realidade neste tempo. Manter o cumprimento daquilo que foi trazido puro, sem acrescentar e sem tirar. E aquilo que não entendemos agora, ora, vamos entender depois. Apenas crer, recebê-lo e crê-lo, e ver o cumprimento daquilo que Deus está realizando, fazendo, aceitá-lo, crê-lo. E essa palavra, vejam como ela muda, o que lemos ontem, como muda dessa fé mental para uma fé espiritual. Olhem vocês, aqueles que tentaram por sua própria conta de conseguir ou achar a revelação divina, olha o que aconteceu com eles, transformaram-se em nada, coisa alguma, mas vejam, ao manter a palavra pura em nossas congregações e, portanto, em nossa era, o avivamento continua crescendo. Agora, olhem mais na frente, adiante. Aí mesmo, vamos continuar um pouquinho mais. Como cresce o avivamento? Ora, à medida que Deus chama as pessoas, o avivamento passa para outras pessoas e assim vai crescendo o avivamento. E nunca diminuirá, enquanto tivermos a palavra pura de nossa era em nossas congregações. Quando as pessoas fazem uma denominação, diz o reverendo Lebrano, aí morre. Não apenas chegou aí só o grupo, o ministro também só chegou até aí. O qual depois terá que prestar contas com Deus. Portanto, toda pessoa tem que se cuidar disso, porque é mortal para a igreja do Senhor Jesus Cristo isso. Isso é mortal. Agora vejam que também vamos ler mais um pouquinho. Agora podemos ver que nós, estando no tempo mais glorioso de todos os tempos, nós temos que manter-nos escutando a única voz de Deus. E para isso Deus nos permitiu conhecer qual é a única voz de Deus. É a voz do anjo de Jeová, de Jesus Cristo, nosso Salvador, o qual ele esteve falando de era em era através do mensageiro de cada era. E para este tempo final, ele diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar-vos testemunho destas coisas nas igrejas. Esse mensageiro dando testemunho destas coisas é a única voz de Deus, porque é a voz de Jesus Cristo em Espírito Santo falando com a sua igreja no último dia através do seu anjo mensageiro e dando-lhe a conhecer todas essas coisas que devem acontecer brevemente neste tempo final.
dando a conhecer a ele. Como o Agora Espírito vejam Santo como o estuvo nas Espírito edades. Santo esteve nas E ele eras e dizia, ele irmão dizia, Branham, o irmão este Branham, Espírito Santo que este tenemos Espírito en Santo medio que nuestro. temos no nosso E o meio, irmão e o irmão William, esse lugar onde ele tem esse lugar onde leímos nós na lemos na mensagem, nessa que mensagem onde diz, e e todavia ainda em está no meio meio da da sua sua igreja. Quem? Quem? O Espírito O Espírito Santo, el cual nos o estuvo qual hablando ele y esteve nos mostrando falando, nos mostrando todas as coisas que iban a que suceder. iriam acontecer, Las as boas nuevas. novas ou notícias. E logo que E las depois dio, que as deu, pues ora, se tuvo teve que que ir embora, partir. Chegou o momento em que Deus o chamou. Até aí foi o seu tempo. Agora vejam como. Na terceira etapa, nesta mesma mensagem que foi que lemos no sábado, uma partezinha dela aí, ele diz que tudo ficará gravado e também ficará impresso. Vamos ver na 20. Olha, por aqui, na 24, página 24. Ele diz, e quem levam as mensagens para os hebreus? Moisés e Elias, as duas oliveiras. Portanto, quando Cristo se revele para o povo hebreu, aí estarão as duas oliveiras, Moisés e Elias. Os ministérios de Moisés e Elias estarão aí, sendo operados na forma em que já está predestinado por Deus. Qual é a forma em que Deus sempre predestinou ministrar, operar o ministério? É através de um ser humano. Deus não pode mudar a sua forma, a sua maneira, o seu jeito. Por que querem mudar a maneira provista por Deus, provida por Deus, se leva o mensageiro e não voltar ao terceiro dia? Então esse não foi o mensageiro que Deus prometeu que enviaria com os ministérios de Moisés e Elias para realizar ou fazer ou selar os 144 mil e dar a fé de rápido aos escolhidos. Tão simples assim. Agora vocês podem ver que ele diz, foi para mim um grande privilégio trazer esta mensagem de pedra angular que prepara a igreja noiva para ser transformada e raptada. E aparentemente tem uma contradição. Não é uma contradição, é uma revelação que tem aí. Porque claro que é a mensagem que os prepara. Porque aí nessa mensagem o que ele está dizendo é como é que ele vem, quando é que vem e a que grupo ele vem. Mas vejam que ele vem para todo mundo, porque a terceira etapa é para a noiva, para os fatos, para os perdidos e para os 144 mil. E é uma mensagem que nos prepara, tal como a mensagem do precursor. Agora vejam que quando ele sugere e diz, tenham a literatura para os irmãos, tenham literatura para os irmãos. Ele está falando aí com os ministros. Como por exemplo, a pessoa poderá dizer, vai dizer, ponham a mensagem de tal data, tem uma mensagem que eu preguei em tal data, tem uma mensagem que eu preguei em tal data. Não, ele vai muito mais específico, ele é muito mais específico. Tenham os selos, tenham as eras, citações, 70 semanas de Daniel e as mensagens do irmão Branham. A pessoa diz, mas como? É como que aparentemente está voltando, fazê-los voltar para trás. Aí ele está te pondo na posição para olhar quem é ele. Posicionalmente está te colocando. Vamos falar uma coisa, vamos ver como é que ele faz para explicar algo bem simples. Deixa eu ver. Tem um tamborete aí, algo bem simplesinho, uma banquinha, um banquinho. Vamos colocar isso aqui. E vamos pôr um grupo aqui, deste lado, e ele. Agora vão até Gabriel lá, falando com Maria. Vão até esse tempo. Remontem-se a lá. Ele está dizendo que a sua parenta está grávida, já tem 6 meses de grávida. E o espírito e virtude de Elias está aí para precursar ou anunciar. Mas olha onde ele está. Está aí. Esse é um anjo celestial. E está mostrando-lhe o detalhe que neste momento estava conosco. Esse é o detalhe, que neste momento ele estava conosco. E aí, uma vez que você coloque posicionalmente na posição que esse mensageiro deve estar, ele então está dizendo se é assim, se é assim, se é assim. Escute as mensagens do irmão Branham, como ele falava aí, o que João disse ou falou, era exatamente ou foi exatamente o que o povo tinha que estar olhando para compreender o precursado,
para podê-lo receber. E aqui está te dizendo, tenham os selos, tenham as eras, tenham as citações, tenham as 70 semanas de Daniel, para que quando isso esteja em cumprimento, não vão errar, falhar. Como é que você pode acertar o alvo neste tempo final? Reconhecendo o precursado. Aí quando você o identifica, você está acertando no alvo, 100% no alvo. E mesmo que pelos lados tem muitas turbulências, muitas apertos ou revoluções, como naquele quadro que aparenta ser uma tempestade, um monte de coisas, algo assim se diz, e ele mandou a pessoa se distanciar. Se distancia. Fica um pouco mais longe, ou seja, separa-te das interpretações humanas. E quando ele olhou, eram anjos. E assim, quando a pessoa olha para tudo isso e acerta no alvo do sétimo selo, você o que tem é anjos ao redor, acampa ao redor daqueles que o temem e o defendem. Vê? Agora vê, ele diz, na forma que já está predestinada por Deus. Portanto, para ter um ministério entre os gentios e entre hebreus, é necessário os ministérios de Moisés pela segunda vez e de Elias pela quinta vez estejam aí manifestados nessa pessoa. Que estejam manifestados. Vê, se é uma pessoa, então é um instrumento, é um véu de carne. Se for uma pessoa. Por isso que quando ele diz, quando este Espírito Santo que temos, aquele que está no nosso meio agora mesmo na forma de um Espírito Santo, quando chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo. Essa revelação, quando bateu, acertou essa revelação, quando a compreendemos e Deus nos deu a revelação dessa Escritura, quantas vezes nós lemos ela? Um montão de vezes, e cada vez que nós lemos ela, mais luz sai dessa escritura, dessa porção. Mais a entendemos, mais a compreendemos, ainda mais. Estejam aí manifestados nessa pessoa e também esteja o ministério de Jesus. E essa é uma promessa para ser cumprida no último dia, no tempo para as duas oliveiras de Apocalipse, capítulo 11. Agora vamos um pouquinho mais, rapidinho aqui para a parte onde diz que ficará gravado. Vamos ver. Aqui está. Ele diz. Ou seja, entrou por uma porta, nós lemos isso no sábado, mas para que fique aí essa parte, para que ficasse gravado, ou seja, entrou por uma porta, saiu pela outra porta, entrou a camada, e agora vejam, a camilha, a maca levava ela, a maca levava ela, porque ela estava em cima da maca. E quando ela saiu, ela levava a maca, empurrando a maca. Ou seja, a única coisa que nós podemos conhecer do que aconteceu aí dentro é que ela desceu da maca. Pela lógica. Por lógica, você já pode imaginar essa mulher se levantando e ficando de pé. E pegando a sua maca, por aqui eu vou, e feliz e contente passou para a plataforma para testemunhar. E ele diz que, aí diz, ou seja, entrou por uma porta e saiu pela outra porta. Entrou a camada e agora vê, a maca levava ela, e quando ela saiu, ela levava a maca empurrando. E a mulher lhe perguntou, ou seja, a outra mulher que estava do outro lado. E aí aparecem duas mulheres aí, uma para dar a entrada pela porta de entrada e a outra pela outra porta, tomando o testemunho das pessoas que iam saindo com algum gravador em algum lugar, gravando. Assim que ficará, tudo ficará gravado em fitas magnéticas, em vídeos, e depois também será impresso. Agora vejam que até mesmo Deus nos vai permitir as imprensas. E Deus guarde as imprensas, e Deus abençoe as imprensas e multiplique esse trabalho das imprensas. Ajude a todos os que trabalham nas imprensas e não descuidemos das imprensas. Isso é muito, muito importante. E que o que está ficando agora, uma obra tão rápida que até tira um tombo em menos tempo, e já está impresso, já fica impresso o que se vai falando, saem tomos. E o que antes se demorava um monte de tempo para fazer um tomo, agora em um mês tem quantos tomos? 4 ou 5 tomos em um mês.
Deus abençoando e vindicando, confirmando a sua obra. Agora vejam, está ficando tudo, está ficando gravado em áudio, em vídeo, depois é transcrito. Bendito os dedos dos irmãos e os irmãos que escrevem. É uma obra, vejam, desde Deus ao pensamento do profeta, o profeta o fala, capta, as câmeras captam, entra pelo ouvido daqueles que traduzem, unge também aqueles que trabalham nas câmeras, nos áudios, nos vídeos e em tudo. Depois essas pessoas que transcrevem, olhem como essa unção desce desde a mente de Deus, baixa até a Escritura. É uma obra formosa. Você talvez não perceba isso, o milagre tão grande que é isso. Como nós podemos escrever o pensamento divino e o instrumento que ele usa para que isso chegue nesse cumprimento final. E depois, no final, isso não fica aí. No fim, um irmãozinho em uma casa, lendo, no seu lar, na sua câmara secreta, ou escutando, meditando. Vejam. É uma obra tão grande a que Deus está realizando, fazendo nesta terceira etapa, que só podemos dizer: as cordas nos caíram em lugares deleitosos. Grande é a herança que nos coube, que façamos parte dessa grande obra da terceira etapa. Que Deus nos continue usando a todos os ministros, a todos os irmãos, a todos os trabalhadores em todas as áreas. Nesta terceira etapa, e que Deus nos unja poderosamente e que sempre façamos a sua perfeita vontade e que agrademos a Ele em tudo. Que Deus os abençoe, Deus os guarde. Muito obrigado, Camilo, por esse convite de me convidar para passar por aqui um instantinho enquanto se ia para o aeroporto. E ele me tinha falado que se eu pudesse passar, mas eu estava vendo se dava o tempo. Me dava tempo. E eu vi que me dava tempo entrar por um momentinho. E aqui nós fizemos uma surpresa para ele. Ele vai ter que me deixar as chaves do portão para mim. E assim qualquer coisa podemos entrar. Não te preocupes, não te apresses que já temos mais de duas, porque estão aqueles que nos estão acompanhando, que Deus abençoe também a vocês, esses que estão me acompanhando. Já temos uma parte da congregação assim que começamos lá fora, e veja, já estamos aqui dentro, já se ampliou, agora a congregação ficou maior. Ele estava me falando que já compraram três. Compraram 3 casas, vão para a 4ª casa. É toda a quadra. Tu disseste, compra tudo ao redor, todas as quadras. Da outra vez que eu vim, olha, já a palavra, Deus já esteve confirmando, vindicando a palavra. E já tem 3, falta a 4ª, a daqui e outra aqui. Deus te conceda tudo. Obrigado, Camilo. Está bom. Vai ficar bem cômodo aqui e ampliando-a para que continue sendo um lugar de bênção para Bogotá e para todos aqueles que vierem dos diversos lugares ou venham. Deus te abençoe, Camilo, Deus te guarde. E a ti também, Camilo. Todos os irmãos que vão chegando, que Deus os abençoe também. Marco, Deus te abençoe. Fazia tempo que eu não te via. Deus te abençoe grandiosamente, Marco. Eu te apreço muito, muito, muito. Muito apreço por ti. Saudações à congregação da minha parte lá na Venezuela. Quando é que tu sais? Terça-feira. Voltas terça-feira. Saudações à congregação de lá. Me alegra ver-te bem. Super bem. Me alegra te ver. E vais embora bem também. Deus te abençoe muito. Te guarde. Deus abençoe a todos os irmãos lá também da Venezuela e em toda a América Latina e o Caribe. Que Deus os abençoe grandiosamente. E o tema que nós temos, nós falamos de várias coisinhas aqui muito importantes, o que é manter o avivamento no tempo onde Deus está
realizando, fazendo o seu programa em cada era, em cada dispensação. E neste tempo final, o avivamento que Deus está realizando é o avivamento que o irmão Branham tinha dito ou falado. Ainda não temos um avivamento. E tinha um avivamento em uma porção aí, em uma parte, porque estava o mensageiro, o povo estava avivado, mas não era o avivamento que ele fazia referência ou falava. Igualmente, nosso irmão William, mantenham o que dizem as fitas, está tudo gravado e tudo para que o avivamento não se vá, não vá embora, mas não era o avivamento que hoje nós estamos recebendo. Ou seja, que este é o avivamento prometido sendo cumprido. Os trovões realizando esse avivamento, ou seja, o último avivamento, e o qual os trovões o trazem, e é o cumprimento do avivamento que trazem os trovões, o que os trovões trazem. Esse pode ser o tema para este momento de hoje, segunda-feira, dia 10 de fevereiro deste ano de 2025. E aí está o avião, está nos esperando. Deus os abençoe. Estamos bem pertinho daqui. Deus os abençoe e guarde. Foi um privilégio, uma bênção grandiosa poder estar aqui e compartilhar estas palavras, as quais ficarão impressas também. Já ficarão gravadas, ficarão impressas para a bênção da Igreja Noiva neste tempo final. Que Deus os abençoe e guarde a todos.